as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. É o Senhor Deus dizendo ao seu povo em Isaías, no capítulo 49, versículo 15. Está mais uma vez entrando no ar o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com você que nos assiste. E queremos falar com você hoje acerca do texto, do tema Quem se importa com você, baseado no texto de Mateus, capítulo 14, dos versículos 14 até o 21. Quem vai nos trazer a palavra de Deus hoje, quem vai conversar um pouco conosco sobre esse texto e sobre esse tema que eu falei, é o pastor Ivo Beck. Pastor Ivo é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária desde o começo desse ano, tem caminhado conosco aqui no programa já e hoje vai começar a ministrar ao nosso coração também. Nós esperamos que essa mensagem, que a palavra do pastor Ivo e que todo o decorrer do programa possa abençoar sua vida, possa trazer muita alegria e tranquilidade e paz para o seu coração. Esperamos que você possa encontrar-se com o próprio Espírito Santo conversando contigo através aqui do programa O Caminho da Vida. Nós queremos também pedir que você entre em contato conosco para dizer o que você pensa do programa Caminho da Vida, para você fazer sugestões, para você tecer críticas, para você fazer elogios. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Pode fazer ou pelo telefone 8414-3940, para quem é da região 44 de Maringá, 8414-3940, ou você pode nos enviar um e-mail, por exemplo. Nosso e-mail é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Você também pode assistir os programas anteriores a esse inclusive, e todos os anteriores, na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. Você pode, inclusive, enviar o link dessa mensagem ou de outras mensagens para pessoas que não moram nessa região que é abrangida por esse sinal de TV. Pessoas de outros países até podem assistir esse programa que você está assistindo através da internet. Então, divulgue, compartilhe o programa Caminho da Vida com alguém que você conhece, que mora longe, em outro estado ou até mesmo em outro país. Se você precisa ouvir uma mensagem amiga para todas as horas da vida, nós temos o nosso serviço Disque Paz. É um serviço gratuito, o único custo é a da ligação local em si. E você, da região 44, vai ligar para o 3025 3333 e ouvir uma mensagem gravada para edificar o seu coração. Nós vamos então para um pequeno intervalo comercial e já retornaremos com o pastor Ivo Beck falando ao nosso coração sobre quem se importa com você, no texto de Mateus, capítulo 14, versículos 14 até 21. Não saia daí, voltaremos logo aqui com o programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. É muito bom estar de volta com você. Agradecemos pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais uma vez em contato com vocês.
queremos falar com vocês neste momento sobre o tema Quem se importa com você, baseado no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 14 a 21. Eu convido você aí para ler conosco, acompanhar conosco a leitura desse texto. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O texto lido neste momento nos traz realmente uma situação em que Jesus se importa com a carência, com a necessidade daquela multidão. Vamos pensar um pouco na situação que vivemos atualmente. Diariamente ouvimos os jornais noticiarem sobre quantos morreram por motivos de assaltos, que o número de usuários em drogas está aumentando. Ouvimos sobre suicídios, os latrocínios, violência na família, fome, miséria, a rebelião, sobre o alcoolismo, e parece que estas notícias não repercutem mais como antigamente. Parece que hoje tudo é tão normal. É só mais uma notícia que ouvimos. Agora eu pergunto, e quem se importa com tudo isso que está acontecendo? Quem se importa se estas pessoas estão morrendo sem salvação? Quem? Quem se importa se foi só mais um pai de família que morreu? Se hoje há mais um órfão ou uma viúva nesta nação? Refletindo sobre isso, eu convido você que está nos assistindo, está nos vendo, a vermos esta situação em sua vida. Quem sabe você está vivendo essa situação em sua vida, situação semelhante. Então eu convido você para descobrir o quanto Jesus se importa com você. E o cuidado amoroso de Jesus, ele se demonstra exatamente nas situações mais críticas da nossa vida. Por isso o texto lido neste instante revela as garantias que você pode desfrutar, que nós podemos desfrutar do cuidado amoroso de Jesus na situação crítica da vida. E então verificamos que Jesus se preocupa com nossas necessidades. Fundamentalmente, ele se preocupa com as nossas necessidades, porque ele viu a multidão. Vendo Jesus a multidão, ele compadeceu-se dela. Ele se compadece de nós. E a forma com que ele se compadeceu daquela multidão foi que, ao chegar naquele lugar, ao cair da tarde, ele curou os enfermos. Ele viu a necessidade que aquela multidão tinha, que era de cura para as suas enfermidades. E certamente ali enfermidades físicas, enfermidades espirituais foram curadas naquele dia. Ele percebe nossas necessidades antes de nós. Até mesmo antes de você perceber a sua necessidade, Jesus já as conhece e já sabe todas. Ele percebe nossas necessidades quando ninguém também percebe.
Quem sabe o seu vizinho, o seu patrão, o seu esposo, a sua esposa, ninguém sabe da sua necessidade que você está passando nesse momento em sua casa. Mas eu quero lhe dizer que Jesus percebe isso quando ninguém o faz. Quando ele disse, dá-lhe vós mesmos de comer. Também Jesus não fica limitado por circunstância no suprir das nossas necessidades. Jesus não se limita às circunstâncias dessa vida. Ele não fica restrito pela nossa falta de recursos. O versículo 17 diz que não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Como alimentar uma multidão tão grande? Ele usa os recursos que nós temos. Pois ele então disse, trazei os 5 pães, tragam os 2 peixes. Então, ele usa os recursos parcos que nós temos. Quem sabe você está dizendo assim, eu não tenho solução. Não há como mais fugir de uma situação de extrema necessidade. É o filho na droga, é o casamento que está rompendo, é o câncer que chegou na família. Ele não fica restrito por qualquer dificuldade, diz-nos a sua palavra. Porque tendo mandado que a multidão assentasse e tomando então os pães e os peixes, agradecendo, ele disse aos seus discípulos, dá-lhe vós mesmo de comer. E em último lugar, Jesus se dispõe de recursos muito superiores a qualquer uma de nossas necessidades. Ele provê nossas necessidades com abundância. Paulo disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E assim então, ele supre abundantemente as nossas necessidades. Ele supre abundantemente, mas não perdulariamente. O texto então nos diz que todos comeram e fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e foram o número de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Olha como Jesus é abundante. Ele veio para nos dar vida e suprir nossas necessidades abundantemente. O suprimento de Jesus vai além do que nós podemos imaginar. Por isso, creia nele neste momento. Confie plenamente na provisão. Nossas maiores necessidades, segundo o que o texto nos revela, não são as materiais. A maior necessidade do homem não é material e sim espiritual. João relatou esse mesmo fato em capítulo 6, versículo 14, que houve um reconhecimento naquele dia, que Jesus é o enviado de Deus ao mundo. João disse que as pessoas creram que Jesus era o enviado quando ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, atingindo assim a maior necessidade do homem, de crer que Jesus é o enviado de Deus e que este enviado de Deus se importa com você. Ele doou sua própria vida em seu favor. Ele se importa com sua situação de pecador e quer salvá-lo, quer conduzi-lo a uma vida de paz, à eternidade. Jesus se importa com você. Jesus se importa por você. Entregue-se e renda-se a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Nós ouvimos uma mensagem do pastor Ivo falando conosco acerca de Jesus se importar conosco, se importar com as nossas lutas, se importar com a nossa situação. Nós vimos no texto lá que o pastor Ivo leu, o texto de Mateus capítulo 14, que Jesus se importa com a necessidade da multidão que o está seguindo. Mais especificamente, a necessidade de ser saciada na sua fome. Então Jesus vai de encontro a essa necessidade e já tinha antes até de multiplicar os pães, já tinha ido de encontro, né, pastor, a necessidade de curar os enfermos que se encontravam naquele local, os enfermos que aqueles das cidades próximas tinham levado até Jesus. Então a gente olha para isso, a gente olha para esse ensinamento e surge algumas dúvidas na nossa cabeça. Pastor Ivo, eu estava dando uma olhada no Salmo 8, e o Salmo 8 diz, é quando o salmista, nos versículos 3 e 4, diz: quando contemplo os céus, quando eu olho para os céus, as obras da tua mão, quando eu olho para as estrelas que tu criaste, eu me pergunto, quem é o homem e quem é o filho do homem para que o Senhor dele se lembre? É o salmista fazendo essa pergunta para Deus, né? Quem somos nós diante de uma criação tão grande para que o Senhor se preocupe conosco? Então, diante desse Salmo 8, versículos 3 e 4, eu faço a seguinte pergunta, pastor: por que Deus se importaria com pessoas como nós? São tantas as razões, né, pelas quais, são tantos os motivos pelos quais Deus se preocupa conosco. Primeiro porque Jesus, quando se manifestou esta preocupação com a multidão, ele olha para o ser humano como um todo, né? Ele olha para o ser humano com as suas necessidades espirituais e suas necessidades materiais. Porque Deus, quando em Cristo Jesus projetou toda a vida do homem, né? Quando Deus colocou o homem no mundo, Deus não colocou o homem no mundo lá no Jardim do Éden e disse assim: olha, agora criei a coroa da minha criação, é o homem, coloquei a coroa da criação minha aqui, deixar esse homem lá, ele que viva a vida dele. Não. Deus colocou o homem no jardim, tem todo o processo de quando o homem abandonou a vontade de Deus, desobedecendo a ordem de Deus, e Deus tem essa busca pelo homem. Tanto é que quando Adão, diz a Bíblia que ele estava pelo jardim no decorrer da tarde, Deus quem foi à procura dele. E eu vejo ali que Deus foi atrás de Adão porque sabia que existia uma necessidade empírica na vida, no centro do coração de Adão. Foi logo assim que eles pecaram, Gênesis capítulo 3. Perfeitamente. Que a partir Deus que vai de encontro, vai à procura, porque o homem precisa. Porque exatamente Adão, naquele momento, estava completamente distanciado de Deus. O senhor estava falando aqui também acerca da criação e citou o texto, o termo, a coroa da criação, o homem como sendo a coroa da criação. E eu fico pensando também que quando Deus olha para o ser humano e olha para uma estrela, olha para uma pedra, olha para uma árvore, ele olha de maneiras diferentes, porque de todas as coisas criadas, apenas o homem que detém o título, que detém características que são semelhantes à do próprio Deus. Apenas o homem que detém o título de ser a imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Então isso também faz com que a gente saiba um pouco de por que é que Deus se importa tanto conosco. E pastor Eliseu, quando a gente, como o pastor Ivo citou no início da mensagem, quando a gente olha para a televisão hoje, quando a gente olha para os noticiários hoje, a gente percebe que tem muita informação sobre catástrofe, mas ao mesmo tempo que há muita informação sobre catástrofe, como o pastor Ivo citou, existe muito pouca comoção coletiva. Por que é que chegamos nesse ponto? O que aconteceu para que a humanidade chegasse nesse ponto de não se sensibilizar mais com a dor do outro? Existe um texto, pastor Luiz Henrique, na Palavra de Deus, são palavras de Jesus mesmo, que é um texto profético, que aponta para os nossos dias. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10, o Senhor Jesus disse assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu creio que é um processo lento que vai acontecendo na nossa história, e a mídia, que é uma ferramenta de comunicação,
infelizmente, muitas vezes tem sido usado mais para o sensacionalismo. Então, a catástrofe, a dor, a tragédia hoje tem sido mostrada em câmera lenta, com detalhes, um close, dando mais atenção ao ibope do que a tragédia em si. E Jesus diz, o amor esfriando, essa distância de relacionamento e outras coisas mais, tem colaborado para que eu fique diante da televisão, comendo pipoca, tomando guaraná, me divertindo e rindo, e até mesmo apontando algumas coisas de uma tragédia que me chamam a atenção mais no sentido de curiosidade do que com empatia. Ou até mesmo rindo da situação. Exatamente. E eu já ouvi isso em situação de um acidente, já aconteceu com uma moça da nossa igreja que chegou num acidente em que o primo dela tinha acabado de falecer, e ela foi o primeiro parente que chegou, e quando ela chegou, uma moça do lado estava fazendo deboche. Ah, que bobo, que tonto, que caiu da moto, tal. É uma insensibilidade, não vou dizer geral, graças a Deus não, mas a maioria, e é uma palavra profética. O que nos aponta cada vez mais para essa questão, o pastor Ivo pregou, esta atenção de Deus, ela não muda. Então Deus não varia, Ele continua se preocupando com o ser que foi criado à sua imagem e semelhança, que caiu em pecado, que se distanciou dele, mas que é alvo do seu cuidado, da sua busca. Então, a vida que é tocada por ele, por Deus, passa a ter essa mesma... aliás, tem o desafio de ter essa mesma ângulo de observação, olhar o mundo desta forma, com compaixão, com misericórdia. Agora, os dois pastores aqui, tanto o pastor Ivo quanto o pastor Eliseu. Quando a gente olha para circunstâncias de dor e sofrimento, e a gente percebe que as pessoas acabam padecendo muito por causa das circunstâncias de dor e sofrimento, e a gente olha, por outro lado, para esse Jesus que tudo pode, para esse Deus que tem o poder de resolver as nossas situações, surge uma dúvida. Se Ele tem tanto interesse em nos ajudar nas nossas necessidades, por que é que Deus simplesmente não evita que os problemas venham sobre as nossas vidas? Tanto o pastor Ivo quanto o pastor Eliseu aí trazendo um esclarecimento sobre essa questão. Bom, a questão é que, evidentemente, ninguém está isento nesse mundo de padecer dores, dificuldades, enfermidades, tragédias, as tragédias das mais, as mais diversas. Então, ninguém nesse mundo está isento disso, né? Não podemos pensar que pelo fato de Deus ser um Deus todo-poderoso, que Ele tem todo o poder, domine sobre todas as coisas, é que nós vamos estar, isento dessas coisas. Não, mas eu sempre digo que Jesus não nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Então as tragédias, as dificuldades vêm sobre nós, mas Ele está sempre disposto a estender a sua mão e socorrer-nos, como Ele fez com aquela multidão. Veja bem que era uma multidão que estava faminta, cair da tarde. Os discípulos, a princípio, não se interessaram nem um pouco por aquela multidão. Digamos assim, seria uma tragédia naquele dia, essas crianças, mulheres. Era um problemão para eles, muito eles grande, se livrar do problema. Eu imagino que ali tinha idosos, crianças, mulheres grávidas, pessoas de toda a classe, nível social, e estavam ali famintos. Devia ter gente de muito longe que não conseguiria chegar em casa tão cedo. E os apóstolos simplesmente disseram assim, vamos despedi-las e vamos que elas resolvam. É exatamente o que muitos hoje fazem. Mas, sabe, esse povo não tem jeito não, deixa que cada um resolva o seu problema. Esse é um problema do governo, esse é um problema do prefeito, entendeu? Esse não é um problema nosso. Ou já esculacha, né? Ema, cada um com o seu problema. É bem comum no dia de hoje. E Jesus não tem essa visão, né? Não, Jesus olha para o ser humano e ele diz, não, vamos resolver. Vamos procurar uma solução. Não, mas nós não tem o que fazer. Aí, de repente, alguém diz assim, olha, mas tem aqui 5 pãezinhos e... Quantos peixes? 2 peixes. E 2 peixinhos. Tem um rapaz aqui que tem. E aí que... Não, mas isso é insignificante demais. Não. Jesus se importa conosco a tal ponto que Ele pega os pequenos recursos que nós temos e os transformam em grande bênção, milagre na nossa vida. Por isso você que está nos vendo nesse momento, seja qual for a situação da sua vida, quem sabe você está até pensando no suicídio. Quem sabe você está pensando que você não tem como mais tocar a sua empresa,
sua vida está em depressão, pense que Jesus pode fazer dos pequenos recursos que você tem, como Ele fez, se transformar, mas principalmente mudar a sua vida, a sua maneira de crer em Cristo Jesus. Em João 16:33 ele disse isso, né? No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo no sentido de que Ele não nos isenta, Ele nos prepara, nos capacita, Ele nos dá a fé, a confiança, e Ele trabalha nas nossas vidas de tal forma que nós podemos ver nessa palavra do pastor Ivo, o pouco com Deus é muito, é demais quando a gente coloca nas mãos dele, com a disposição, com a fé de que Ele vai operar, Ele não vai nos abandonar. E até no capítulo seguinte do Evangelho de João, no capítulo 17, que é a oração que Jesus faz, a última oração, a que Ele faz no Getsêmani, e Ele diz ao Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então a impressão que se dá nesse momento, e essa impressão encontra eco em outros textos bíblicos, é que Jesus olha para o nosso sofrimento nesse mundo e entende que esse sofrimento é algo necessário. A tempestade, como o Senhor mesmo colocou, ela é necessária não para nos afundar, mas para que Deus possa se manifestar no meio dela. Porque é só através do manifestar de Deus na tempestade que eu vou começar a conhecer essas características, ou esse braço de Deus, essa amplitude, esse alcance do poder de Deus em me atingir, em me alcançar, em trabalhar na minha vida mesmo nos momentos de necessidade. Nós temos algumas outras perguntas a fazer, mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui e daqui a pouco a gente volta para mastigar um pouco mais sobre esse assunto do auxílio de Deus no meio da nossa tribulação, no meio das nossas lutas. Não saia daí, fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida para mastigarmos um pouco mais esse texto de Mateus capítulo 14, em que Jesus multiplica pães e peixes, em que Jesus cura muitos enfermos, e vamos, como já temos feito, tratar acerca de Jesus atendendo às necessidades do seu próprio povo, acudindo o seu próprio povo nas suas necessidades. Falamos um pouco acerca do fato de que Jesus nos atende, ou Deus nos atende, mesmo nós sendo tão pequenos. Deus olha por nós porque nós somos a coroa da criação, como o pastor Ivo citou do texto de Gênesis, porque Deus nos faz a nossa imagem, ou melhor, a sua imagem e semelhança. Então isso explica o porquê que Deus se importa conosco. Mas pastor Ivo, ainda na esteira desse assunto, como que alguém pode ter a certeza de que Jesus entende o nosso sofrimento? Tudo bem que eu sei por que Ele se importa com o meu sofrimento, mas será que Jesus realmente sabe do que eu estou passando? Será que ele entende dessa luta que eu estou passando? Como é que a gente responderia isso, essa dúvida no coração de alguém? Claro que Ele entende, porque Jesus é Deus. Jesus conhece as necessidades antes mesmo do que nós. Ele sabia daquela necessidade tão grande daquela multidão naquele dia. Ele participa conosco nas aflições, na hora da dor. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele conhece e sabe cada uma das nossas necessidades. É bem verdade que temos que fazê-las conhecidas diante dEle. E assim, as fazendo conhecidas diante dEle, certamente Ele atenderá, Ele suprirá segundo a sua vontade. Porque a Bíblia também diz que, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele se importa, Ele conhece. Como joia da criação, Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas, tanto é que Efésios diz assim, que Ele é tão maravilhoso no suprir das nossas necessidades, pastor Luiz Henrique, que Paulo diz assim,
lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele supre as nossas necessidades, que vai além daquilo que pedimos, né? Que Ele nos concede além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, por isso o tema de hoje, que queremos deixar bem claro ao seu coração, sua mente, que Jesus se importa com você. Ele é a solução para a sua vida, tanto material quanto e principalmente espiritual. E eu me lembrei do texto aqui, que até já tínhamos comentado sobre ele, que eu achei aqui na Bíblia de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, quando está falando que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso sumo sacerdote, aquele que chega diante de Deus e pede a Deus por nós, ele é o intermediário, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele sabe o que eu passo porque ele já passou também. Não só porque ele sabe de todas as coisas e muito mais do que pedimos ou pensamos, mas também porque ele passou pelas situações de angústia na vida. Pastor Eliseu, quer fazer algum comentário quanto a isso? Pastor Luiz Henrique, nós acabamos de ver isso na Páscoa, né? Jesus veio morar conosco, ele veio habitar conosco, tornou-se gente como a gente, e ele sabe de todas as nossas fraquezas. Ele tornou-se, sem ser pecador, ele tornou-se, veio para habitar conosco em pecado, sem ter pecado, mas ele assumiu todos os nossos pecados e por conhecer a nossa natureza. Então é por isso que ele é o único que realmente pode nos ajudar nesse sentido, como nós estamos compartilhando aqui, porque Jesus sabe da nossa real necessidade. Perfeitamente. Porque ele sentiu fome, dor, frio, cansaço. Ele conhece desprezo. Ele humilhação, conhece intrinsecamente as necessidades. Angústia, no contexto da Páscoa que a gente viu, ele diz assim: eu estou angustiado até a morte. Isso. Quer dizer, ele experimentou uma depressão aguda no sentido de entender a nossa queda, né? Então ele vem para nos tirar disso. Ele veio para buscar e salvar o perdido, né? E como divulgar então na prática o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 11, 28 a 30, que é um texto bastante citado quando o assunto é Jesus nos consolar, quando o assunto é Jesus se importa conosco como esse texto, esse assunto de agora. O texto de Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Baseado então nesse texto, como que a gente pode divulgar na prática o que Jesus ensinou nisso? E como que as pessoas que estão em uma crise, se encontram em um momento de crise, uma crise muito grande às vezes, elas podem crer de todo o coração e tranquilidade nessa palavra, pastor Eliseu? Primeiro, eu creio que através do testemunho daqueles que já creem. Uma coisa que é um obstáculo para esse evangelho é aquele que crê não viver isso, principalmente quando está em tempo de crise, em tempo de pressão. O pastor Ivo já tinha falado no primeiro bloco da nossa discussão aqui que o Senhor não nos isenta, ele até usou, nos prepara para a tempestade, ou na tempestade está conosco livra, né? Na tempestade. Então, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, convivem e observam aqueles que vivem com Jesus. Então, eu creio que, em primeiro lugar, é por testemunho daqueles que já conhecem. E aquele que está ouvindo agora diz: mas eu não sei o que é isso que vocês estão falando, é religião, é ser de uma igreja, é ir na igreja. Não, é você entregar de fato a sua vida a Jesus, agora mesmo onde você está, como você está, abrir a sua mente, seu coração, pedir que Deus mostre a você Jesus como Salvador, para que esta fé nele seja vivida por você e você possa enfrentar e vencer essa situação difícil pela qual você está passando. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, não é religião, mas aproximar-se de Deus crendo que ele é uma pessoa.
e que se revelou como pessoa próxima de nós através de Cristo Jesus. Então, no meio dessa crise toda, você pode encontrar-se com Deus dessa forma. E, inclusive, a gente vai até mastigar um pouco mais essa questão da religião e a questão da prática, o que fazer, quais os passos práticos. A gente vai mastigar mais para o final. Mas antes de perguntar sobre isso, quero fazer uma pergunta para o pastor Ivo. No segundo ponto da mensagem, foi dito, pastor, que Jesus ele não fica limitado a circunstância nenhuma. Perfeito. No entanto, o que a gente percebe hoje em dia é que há uma pregação acerca de que Jesus ele vai fazer de acordo com a nossa fé, e usam até versículos bíblicos para citar isso, que seja feito conforme a vossa fé, etc. e tal. E dizem esses que Jesus, portanto, ele só age de acordo com a nossa fé. Ele estaria quase que limitado à nossa fé. Mas se ele não está limitado a circunstância nenhuma, como ele estaria limitado à nossa fé? Qual desses dois ensinamentos seria o mais tranquilo para nós observarmos, para nós olharmos? É interessante, né, dizer que Jesus só age por causa da nossa fé. Porque o próprio texto, pastor Luiz Henrique, revela que Jesus agiu, inclusive, por falta de fé. Isso, exatamente. E ninguém estava crendo. Ninguém estava crendo. Então, você percebe-se que ele age em detrimento de uma situação que os próprios apóstolos que estavam com ele não estavam crendo. Eles não tinham assim, uma confiança de que uma solução estava ali para acontecer, de que algo de novo poderia acontecer, de mudar, de transformar, de socorrer. E é aí que entra a misericórdia do Senhor Jesus, esse Jesus tão amoroso, esse Jesus enamorado, né? Esse Jesus apaixonado pelo homem, esse Jesus que tem um coração de uma busca interminável pelo homem pecador, pelo necessitado. É evidente que a Bíblia nos ensina que nós temos que exercitar a nossa fé. E Jesus... Hebreus 11:1 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada. Mas eu estou dizendo assim, a minha visão aqui é naquele sentido de que, e essa pessoa que nunca creu em Deus? Que nunca... Então, pastor Ivo, mas eu não tenho fé, eu não acredito. Então Deus nunca vai agir em meu favor? Para o texto de Mateus capítulo 5, versículos 45 a 47, diz que ele derrama chuva sobre bons e maus, sobre justos, faz nascer sol sobre justos e injustos. Isso significa que mesmo aquele que não crê ou aquele que é contrário a Deus, ele desfruta das bênçãos de Deus. Portanto, é impossível que Deus trate a cada um exatamente conforme a medida da nossa fé. Eu creio que deve ficar bem claro, nós não estamos nos contradizendo aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você, nós nos colocamos, clamamos para que Deus opere essa fé. É Ele quem opera a fé no coração, mas o que o pastor Ivo está dizendo é que a ação de Deus independe disso. Sim. Em Marcos 9, sim, aquele homem que estava com um filho endemoniado, os discípulos não conseguiam expulsá-lo. No versículo 9 de Marcos 9, ele diz, ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me na minha incredulidade. Mas ele estava dizendo antes, eu creio, mas é uma variação muito grande. A ação de Deus está acima de qualquer coisa, porque eu creio que o pastor Luiz Henrique colocou, é que o que está por aí está ensinando que você põe Deus na parede, que você exige, e que Deus então vai olhar isso e vai agir, e não é dessa forma. Então, já para fecharmos esse bloco do programa, eu quero lançar aquela pergunta acerca da religião e que tem a ver com essa fé. Já que estamos falando de fé, como conseguir a fé necessária para acreditar que Deus realmente se importa conosco? E mais, o que é preciso fazer para segurar na mão de Jesus estendida permanentemente em nossa direção? E a religião nessa hora pode ajudar? Ambos os pastores, por gentileza. Bom, a palavra religião significa... Religar. Religare. Religar. Ela nos ajuda, ela nos mostra o caminho... Mas ela não é o caminho. De maneira nenhuma. Ela revela. A boa religião é aquela que mostra o verdadeiro caminho. É aquela que revela a fonte da verdadeira fé. É aquele que revela não só o caminho, mas revela a verdade e revela a vida. E se ela não me faz encontrar
respostas para os maiores questionamentos da minha vida, ela não é uma verdadeira religião. Pastor Eliseu, quer fazer algum comentário antes de encerrarmos quanto a isso? Em João 1,12 diz que todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, que acreditam em Jesus como Salvador, que confessam Jesus como Salvador, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esta fé vem através de uma vida que se entrega a Deus, reconhecendo Jesus como Salvador. Se a religião é um instrumento que vai levar a Jesus, se a religião é um instrumento que divulga esta palavra como sendo a palavra de Deus, então ela pode ajudar no sentido de alimentar a fé, indicar de alimentar a comunhão, indicar caminhos no crescimento, no conhecimento desta palavra, mas a religião mesmo não pode salvar ninguém, nem a prática da religião. A fé é operada no nosso coração através da ação do próprio Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar, é o que o apóstolo Paulo assegura em Filipenses. Então, eu creio que na prática é realmente entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como Salvador, para que de fato esta fé nele, como Deus, possa ser vivida. Até porque a fé é um dom de Deus, é Ele quem vem ao encontro do homem, e não o homem que vai ao encontro dele. Vamos voltar daqui a pouco, então, aqui no programa Caminho da Vida, para orarmos com você. Hoje quem vai fazer oração, como de costume, o pregador da ocasião, o pregador do programa, no caso, pastor Ivo Beck. Não saia daí, daqui a pouco voltamos orando pela sua vida aqui no programa Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, você dessa entrada aqui pra um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Queremos encerrar esse programa, mas antes de passarmos para a oração do pastor Ivo, eu sei que temos alguns abraços para mandar. Eu quero, antes de passar para os outros pastores, mandar um abraço para o Érica, trabalha na Print Press da Avenida Cerro Azul e já falou que assiste o nosso programa. Deus abençoe sua vida, Érica. E quero divulgar um evento do Instituto Pacto. Aliás, são 2 eventos do Instituto Pacto. Fizemos isso no programa passado, quero fazer de novo. Dias 25 e 26 de abril, nós teremos um encontro de profissionais cristãos. Quem quiser se informar acerca ou fazer a sua inscrição, vá na página do Instituto Pacto, que está passando embaixo aqui do seu vídeo, pacto.com, institutopacto.com/encontro, e você vai fazer sua inscrição lá. Além disso, se você quer participar do curso de solidificação do chamado, CSC, é um curso para vocacionados, então você também entre na página do Instituto Pacto, porque agora, no dia 6 de maio, começa a próxima turma. Tá bom, pastores, pastor Ivo, pastor Eliseu, quem quiser mandar algum abraço, fica à vontade, depois passamos para a oração. O meu abraço é a todos aqueles que nos prestigiam, assistindo esse programa, orando por este programa. Um grande abraço a todos vocês. Meu abraço para o pessoal do Presbitério de Maringá, que tem apoiado o nosso programa. Verdade. E uma lembrança às famílias do Presbitério. Dia 1º de maio, nós temos o grande encontro da família presbiteriana lá em Mandaguari. Bem lembrado. Vamos nos encontrar lá. 1º de maio, lá em Mandaguari. Joia. Vamos então ficar com a oração do pastor Ivo. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam mais uma vez aqui no programa Caminho da Vida. Que Deus abençoe muito a sua vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Querido Jesus, queremos nesse momento agradecer porque o Senhor é o único que verdadeiramente se importa conosco. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos ama de maneira muito especial. Assim como o Senhor prestou socorro àqueles necessitados naquele dia, que o Senhor presta o seu socorro nesse momento, ó Deus, a
todos aqueles que estão nos assistindo nesta hora. Ajude, ó Deus, a encorajá-los, a fortalecê-los. Se importe com eles, ó Deus, no sentido de que eles entendam que o Senhor é o único Salvador. Amém, Senhor Jesus, faz isso. Que cada um dos nossos telespectadores compreendam e saibam que a Tua palavra é a verdade e que o Senhor Jesus os ama de maneira incondicional. Amém, Jesus. E quer salvá-los, quer conduzi-los para uma vida de paz e de amor na eternidade. Salva, Senhor, a todos os pecadores, os necessitados. Ajude as famílias que estão nesse momento, Senhor, passando por dificuldades, por tristeza, depressão, dores, doenças. Visite a cada um deles. Nós oramos confiadamente na ação poderosa do Senhor Jesus sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos